Boa noite, gurias! Então, eu cheguei enlouquecida hoje e não consegui me aguentar. Eu tenho que falar hoje pra vocês, né? Tentar passar pra vocês o que eu aprendi a mais. Hoje pra mim foi muito importante porque nos stand-ups a gente aprende, né? A gente tem, na realidade, tomada de consciência sobre a nossa função cerebral e, né, tudo que a gente tem de poder aí com o nosso cérebro. Só que hoje foi diferente porque foi um curso, né, fechado, muito diferente também das palestras, porque é um número muito pequeno de pessoas, onde ela ensinou, então, como a gente fazer, né, para praticar no nosso dia a dia a caixa preta, o alinhamento, o caderno da apreciação, né? Então foi uma prática, né? E foi muito importante porque a gente ouviu falar, a gente sabe, né, que na boa vontade, tentando fazer, mas surgiam muitas dúvidas do que fazer e etc. Então hoje ela explicou bem na prática, eu quero passar para vocês, tá? Primeiro assim, a gente não estava tão errado, tá certo mesmo o que a gente já havia fazendo. Mas eu consegui hoje tomar conhecimento de coisas muito mais profundas, né? E uma delas é sobre o alinhamento, que inclusive era onde a gente tinha mais dúvidas, tá? Eu peguei umas anotações, eu vou lendo, eu quero que vocês vão anotando, gurias, porque no dia a dia essas dúvidas podem surgir e também anotando eu sei que vocês vão gravar muito mais essas informações, tá? O que ela explica sobre o alinhamento? A gente não precisa começar com 30 respirações, né? Pode começar com 10, contando 10 respirações, depois na outra semana, né, depois de 15 dias, passa para 15 e depois, mais avançado, aí sim tu tá em 30 respirações, tá? O alinhamento é feito sempre de manhã, não precisa ser no primeiro momento que tu acorda, tá? Tem que ser antes de tu começar as tuas atividades de trabalho, né? De mandar um e-mail, de estar em contato com as pessoas, de preferência antes desses momentos. Porque o alinhamento nos leva para um estágio, né? Mas para um estado, aliás, alfa, como ela explica, onde a gente está elevado para um nível de alegria, de entusiasmo, de paz, né? De desejo, de coragem, e esses níveis pela tabela vibracional, eu vou mandar junto para vocês. Ali pela tabela vibracional, vocês podem ver que a gente está num nível de influenciar as pessoas e de atrair as pessoas com muita facilidade, sem fazer muito esforço, tá? Então, isso vocês podem lembrar das vendas que vocês fizeram sem querer, né? E esse sem querer, na realidade, com certeza vocês estavam muito entusiasmadas, contentes, então as coisas realmente vêm vindo, tá? Então, esse alinhamento é sempre de manhã. Aí ela indicou cada uma trabalhar e fazer esse alinhamento no momento que achar mais viável, né? Se é depois que tomar café, que tomar seu banho, né? Ou então antes de sair da cama, se vai sair da cama e não vai conseguir fazer, faz antes de sair da cama. E ela explica a postura. A gente tem que estar com a coluna totalmente ereta, né? De preferência, então, apoiada numa cadeira ou na cama, onde tu consiga ficar com as costas realmente retas. E a posição que a gente tem que ficar das mãos é assim, tá? Em cima das nossas pernas. Então, retinha, olho fechado e com as mãos posicionadas em cima da nossa perna, assim, tá? Eu não vou entrar em mais detalhes, mas ela explicou hoje o porquê dessa posição. Também tem uma comprovação científica, né? O porquê das mãos assim e o porquê da coluna. Isso tudo trabalha no nosso corpo químicas boas, né? Por isso essa posição. Também essa posição é usada em várias meditações e tal, né? Então, por isso já existe essa comprovação, tá? Então, as 10, 15 ou 30 respirações. Ela também disse que a gente não consegue, né, contar as 30 respirações. Isso é normal, gurias. Então, menos mal, né? Porque eu também não consigo contar todas, é muito difícil. Geralmente lá pelas 5, pelas 6 eu já me perdi. Vem um pensamento que me tira daquele foco, né? E ela diz que isso é super normal, que aí tem aí entra o nosso controle sobre a nossa mente, que é voltar o nosso pensamento para a contagem das respirações e não ficar pensando em outras coisas, tá? Eu vou mandar também junto o alinhamento que a gente fez hoje lá. Então, para vocês terem uma ideia como é feito esse alinhamento, tá? Gravei tudo que eu podia para passar para vocês.
A postura, então, como eu falei, né, nesse momento da meditação, né, do alinhamento, a gente entra nesse estado alfa, que é onde a gente consegue entrar num campo, como ela explicou, um campo de sincronidade muito grande, tá? Esse campo é um dos campos que ela afirma que a gente deve trabalhar para conseguir atingir os milagres, né, que a gente deseja. Nesse campo da sincronidade é onde as coisas realmente vêm com mais facilidade, é onde tu atrai e consegue influenciar as coisas. Isso tudo, sim, né, pelo trabalho do nosso cérebro. Então, o alinhamento é feito primeiro as respirações, tá? Logo após as respirações, ela fez com a gente um exercício de anotar, né, um propósito maior que todo mundo tem, né? Antes de ser diretora, ou antes de querer um carro rosa, antes de querer ser nacional, de querer ser Red Jacket, bater uma meta de vendas, antes de ter o objetivo de ter uma casa, um carro, seja qual for o objetivo maior que a gente tem, né, hoje com o trabalho, antes disso tem que existir um propósito maior, né? Um propósito de levar alegria para as pessoas, um propósito de levar para a família uma qualidade de vida melhor. Tem um propósito maior, né? E ela fez um exercício com a gente de reflexão. Então vocês têm que ter isso na mente muito fixado. Quem não encontrou o seu propósito ainda, reflete, né? E chegue no seu propósito de vida, porque esse propósito é que vai dar impulso para vocês todos os dias realmente irem buscar o objetivo de vocês, tá? Então, respiração, lembrar depois desse propósito, tá? Afirmar esse propósito na mente de vocês. E em segundo passo do alinhamento, fechando então o alinhamento, ela diz que a gente tem que se visualizar, né? Isso tudo de olhos fechados, fazendo as respirações, imaginar, mas não o dia da conquista de algo, não o dia que vocês vão ser diretoras, o dia do debut, o dia da chegada do nosso carro, né? O dia em que vocês vão conquistar a casa própria, o carro de vocês, ou o dia da família transformada. Não, vocês têm que se visualizar já naquele momento, qual a sensação tu teria se tu já tivesse aquilo, no hoje, tá, gurias? Então, assim, ó, essa sensação, né, a emoção de já ter conseguido isso, gera na gente esse campo da sincronidade, né, que ela explica que é um dos campos importantíssimos, fundamentais para atingir a conquista. Que nada mais é, gurias, do que a gente fala hoje no nosso negócio, se visualizar no sonho, né? Isso às vezes está muito distante para algumas. Ou então elas se visualizam no sonho daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? E não, ela, nesse alinhamento diário, ela diz que a gente tem que se sentir já naquele sonho, tá? Naquela realidade. Um exemplo que hoje, quando eu fiz, compartilhando com vocês, o meu alinhamento, né, o meu objetivo, o meu desejo hoje é a conquista do nosso carro. E quando eu fiz o meu alinhamento, eu me dei por conta que eu me imaginava sempre conquistando um carro, né, o carro rosa e tal. Eu sempre imaginava o Cruze, mas não é o carro que eu quero pra mim, né, pra nossa unidade. Eu visualizo outros carros. Então aí a gente se pega que realmente, às vezes é muito difícil, a gente não consegue se visualizar nele, né? E ela induzindo ali a gente no alinhamento, ela faz com que ela diz para que a gente se imagine até sentindo, além da emoção, mas sentindo se algo palpável, né, que tu deseja, uma casa, te imagina entrando naquela casa, abrindo a janela da casa que tu quer, né, imagina tu olhando no quintal, assim, o jardim que tu deseja, né, ou o carro, imagina tu dentro daquele carro que tu quer comprar, daquele sonho. Se tu quer a família, imagina tu indo viajar com a tua família, comprando a passagem naquele dia, tu tá indo comprar a passagem já, vocês estão programando tudo para ir viajar, né? Imaginem nesse momento do alinhamento, já vocês nessa situação, tá? E ela diz que se algo é palpável, tu tem que imaginar até a sensação disso. No meu caso, eu imaginei o geladinho do metal do carro, né? Do alumínio do carro ali, do material do carro, né? E imaginei meu marido vindo me buscar com o carro que eu desejo pra nós, que eu já coloquei como meta, amanhã eu vou decidir qual dos dois que eu imagino, né? Mas eu imaginei ele vindo me buscar já no nosso carro rosa. Depois eu imaginei o nosso retiro, a gente indo pro retiro com
com o carro rosa, né? Ele já é nosso. Eu não imagino mais ele lá na frente quando eu bater a meta. Eu imagino que hoje, aqui no meu quarto, fazendo esse vídeo pra vocês, ele já está lá na minha garagem, né? Então, esse é o intuito do alinhamento. Vocês, naquele momento, não se visualizarem lá na frente conquistando aquilo, e sim já ter conquistado, tá? Isso tudo porque a gente gera um campo da sincronidade e também eleva os nossos níveis de luz, né? Que ela explica. É impossível alguém atingir um objetivo de milagre, enfim, de bons resultados num nível de energia, no nível de energia, de vergonha, de culpa, de apatia, né, de preocupação, de medo, e ela explica que essa energia que a gente tem, essa luz, passa para as pessoas, e a gente sabe que realmente passa, né, gurias? Então é impossível tu fechar um contrato com alguém se no teu interior tu tem vergonha, tu sente culpa de algo. Então a gente tem que realmente limpar a nossa mente desses sentimentos para que durante a gente comece o nosso dia, né, fazendo esse alinhamento completo agora com esses 3 passos, né? E saindo aí sim pra campo, né? Porque a gente vai estar com um nível de influência que tu vai sair na rua e tu vai cadastrar o porteiro, né? Porque tu tá num nível de alegria tão intenso que não tem como, tá? Então, alinhamento todos os dias pela manhã, à noite a caixa preta, tá? Ela explica que a caixa preta, todas as informações do nosso dia, elas, à noite, quando a gente entra no processo de dormir, né, é um processo alfa, mais profundo, todas as informações saem dessa parte do cérebro e vão para mais embaixo, onde é chamado do hipocampo. Esse hipocampo nada mais é do que o lugar que armazena todas as informações, né, onde a gente tem a memória, todos os dias a memória do que passou, tá? Então a gente fazendo o processo da caixa preta, a gente nada mais tá fazendo do que dar uma abafada, né, nas informações negativas do nosso cérebro, para que ele não crie tanta memória daquilo. Mais ou menos como um pendrive, né? À noite é como se a gente não colocasse o pendrive no computador e não abrisse os arquivos, e sim tirasse do computador esses arquivos para que ele não copie, tá? Porque toda noite, então, quando as informações estão indo para o hipocampo, elas gravam as coisas boas e as coisas ruins, né? Porém, no hipocampo, 5 vezes mais ficam as coisas ruins do dia, e apenas uma vez só as coisas boas, tá? E isso ela explica que, né, na parte cerebral é para que a gente se defenda, né? O cérebro faz isso como um instinto de defesa. Então ele vai te avisar 5 vezes para te cuidar quando atravessar a rua, porque tu não pode, né? Imagina, tu vai atravessar a rua sem cuidado, tu pode ser atropelado. Se durante o teu dia tu passou alguma situação assim, ele te avisa como defesa, né? Mas ela explica, gurias, que nosso cérebro, e tem todo o sentido que ela diz, é um órgão, né? Ele na realidade não sabe de nada, ele sabe do que a gente informa para o nosso cérebro. Então esse método todo é na realidade um exercício para o nosso cérebro, a gente que vai comandar ele e não ele nos comandar. Afinal, todas as informações que estão nele foi a gente que colocou, não tem como surgir dali sem que a gente tenha dado autorização para ele estar, né? Então, quais são os pensamentos e o que a gente coloca na caixa preta, tá? Ausência de situações. Um exemplo, eu não tenho dinheiro. É algo que eu vivo me pegando reclamando, né? Eu não tenho dinheiro, eu não consigo tal coisa. Enfim, infinitas situações de ausência, onde vocês detectam a ausência de algo. Não tenho dinheiro, eu não tenho as pessoas que eu preciso na minha equipe, eu não tenho boas clientes, eu não tenho resultado de venda, eu não tenho tempo, eu não sei fazer. É ausência de algo, tá? Vocês observando que existe ausência disso, colocar na caixa preta, tá? Uma vez colocada na caixa preta, não se fala mais disso, tá? A gente não pode ficar... a gente tem um efeito cascata na Mary Kay, que é de passar as coisas boas. As coisas ruins, caixa preta. A gente não pode ser uma pessoa onde a gente repassa, onde a gente transborda coisas ruins, né? Isso influencia as pessoas à nossa volta. Então, o lugar das coisas ruins é na caixa preta, tá? Porque aí sim a gente vai resolver. Tudo que é insuficiência, né? Eu até tive vendas, mas não tanto. Até tenho iniciadas, mas não é o suficiente. Eu até, enfim, meu marido me apoia, mas é um pouquinho. Tudo que é insuficiente, tudo que não tá bom o suficiente, né? Então, também vocês colocam na caixa preta. Pensamentos ruins durante o dia, de medo. Tenho medo de não conseguir fazer tal coisa. Sinto vergonha por tal situação que já aconteceu.
né? E uma coisa muito importante, gurias, que eu observei que a gente é uma coisa muito forte em nós, e ela disse que é o nosso ser, o nosso eu primitivo, né? É as crenças limitantes, né? A gente tem as crenças de que, eu só vou conseguir ser diretora se eu tiver um número X de pessoas, né? É tu que acredita nisso. E a informação que tu passar pro teu cérebro é o que vai se materializar, pode ter certeza, né? Teu cérebro não sabe dessas informações. Na realidade, ninguém diz que é o que não é. A gente tem metas, né? Mas como que tem pessoas que conseguem sem seguir esses achômetros nossos, né? Como que as pessoas conseguem e não seguiram, de repente, essas regras, né? Um exemplo, você tá de qualificação. Para entrar em qualificação, preciso ter uma Red Jack, ter 3 estrelas, ter produção de quase 10 mil... Quem disse que precisa? Eu sou um exemplo desse, gurias. Quando eu entrei em qualificação, minha unidade era super nova, eu iniciei 9 pessoas num mês, né? Então eu não tinha experiência nenhuma da minha equipe, não sabia que produção iriam fazer, não tinha white jacket, não tinha estrelas, era um time nascendo naquele mês. Mas eu não sabia de nada disso. Nunca ninguém me falou que eu precisava ter tantas heads, ou que eu não conseguiria um diretorado se eu não tivesse uma estrelas, etc. na minha unidade, né? E o que aconteceu? Entrei em qualificação, feliz da vida, né? Me imaginava diretora todos os dias. Hoje eu vejo que tem todo sentido isso. Eu me visualizava diretora, eu saía de casa com qualquer roupa, mas eu imaginava eu usando já o meu blazer, porque eu já era diretora. Então eu mandei essa informação pro meu cérebro, eu já sou diretora. Então tu trate de arrumar meu uniforme de uma vez, porque eu tenho que usar meu uniforme de diretora. Então eu vendi essa informação pra ele, ele materializou, ele atraiu no campo, né, como ela diz, de sincronidade, me mandando as coisas todas para materializar o que eu mandei de informação pro meu cérebro. O resultado disso é que eu não tinha estrelas, não tinha Red Jack, tinha um time super novo, não sabia nem como. Entrei no pior mês que a Mary Kay indica, que é janeiro e fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. É o mês que a Mary Kay chega a mandar e-mails avisando que não é um mês indicado para se entrar em qualificação. Eu entrei porque ninguém me disse também que não era, soube depois. O resultado foi, não precisei nem de 4 meses. Fechei minha qualificação em 3 meses com mais de 30 pessoas e mais de 40 mil pontos. Bati a meta lá. Depois que eu fui saber de tudo isso, né? Então... pro meu cérebro, essa formação não existia. E por ela não existir, ele não me travou. Nesse sentido, eu fiz tudo acontecer e achava o máximo. Então, um exemplo a gente pode trazer hoje para a nova consultora, que tá super entusiasmada, ela não sabe ainda de matemáticas ou então de números de Mary Kay. E ela vai lá e arrasa. E por quê? Porque ela tá num nível muito grande de influência, ela tá num nível de entusiasmo e alegria muito grande. Então, ela tá num campo de sincronidade que tudo vem ao favor. Principalmente porque no cérebro dela ainda não existe a informação de que ela tem que fazer tantas pessoas para ter um resultado X. Ela não sabe de nada disso, o cérebro dela não sabe de nada disso. No cérebro dela, tudo ela pode. Então, realmente, ela sai e arrebenta, né? Então, tem todo sentido isso, tá? Então, na caixa preta, a gente coloca as crenças limitantes também. E os medos. Tenho medo de não atingir um resultado, tenho medo de me comprometer, tenho medo de enviar meu pedido, tenho medo de ter pessoas e não conseguir treinar, tenho medo de entrar em qualificação. Tudo colocar lá. E as crenças limitantes, que são essas, gurias, que eu comecei a perceber que nada é real, né? É meio louco isso, mas quem tá mais próximo de mim já vai entender. Nada é real, né? A crença limitante que a gente tem hoje é que, bom, eu preciso, para ter um resultado, eu preciso, então, trabalhar que nem uma louca, e aí sim eu vou ter o resultado. Ok, se tu acredita nisso, pode ter certeza que teu cérebro vai trabalhar no que tu acredita. É a informação que tu tá descarregando nele. Então ele vai trabalhar nesse sentido. Se tu não trabalhar muito, ele já vai mandar uma informação pro teu cérebro dizendo que tu não trabalhou tanto. Foi por isso que tu não teve o resultado, tá? Agora, se tu manda pro teu cérebro uma informação de que tu pode fazer X números de contatos e tu vai ter o resultado, tu tá vendendo essa ideia também pro teu cérebro, pode ter certeza também que tu vai conseguir, tá? Então as crenças limitantes é tudo aquilo que nos limita de alguma maneira a atingir o resultado que a gente deseja, tá? Agora me falham mais exemplos para vocês de crenças limitantes. Eu acho que só vou conseguir ser diretora 2016. Porque isso, né? Ou só vou conseguir atingir um valor de vendas, vou conseguir vender lá 5 mil quando eu tiver tempo livre.
pode ter certeza, vai ser só quando tu tiver tempo livre, porque tu já descarregou essa informação no teu cérebro, já mandou essa informação pra ele que antes de tu ter tempo livre, isso é impossível de acontecer. Então isso realmente não vai acontecer. Os recordes que a gente vê, gente, são situações que as pessoas não colocaram nenhum limite para a crença delas. Elas acreditavam que não precisava de tal estatística ou de tal número, né? Ela simplesmente foi lá e fez, e a coisa aconteceu. Um exemplo é a mensagem que o Vantuir, meu marido, colocou esses dias do dono da Tramontina hoje, né? A história dele era fantástica. Se não viram, deem uma olhadinha no grupo de consultoras. Ele não tinha crença limitante nenhuma. E de um simples porteiro ele passou para dono de uma grande marca hoje, tá? Então, na caixa preta, descarregar todas essas informações, depois pega os papeizinhos sem ler, coloquem fora, queimem, façam qualquer coisa, bota no lixo, né, mas se desfaz dela, deixa os papeizinhos ali dentro todos prontinhos, junto com uma caneta, para todos os dias fazer, tá? Vocês vão sentir que tem coisas muito fortes na gente, né, infelizmente, muitas coisas fortes ruins, e que a gente tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for necessário, na caixa preta. Mas vocês também vão observar que isso vai baixando uma frequência, né? A raiva que eu tinha segunda de tal situação, na terça já tá bem menor. Na quarta eu quase não sinto. Lá pela sexta eu já nem lembro mais porque eu tava com raiva e anotei aquilo lá. Então isso vai baixando, porque cada vez eu vou tirando mais isso do meu cérebro, tá? Então, alinhamento sempre pela manhã, para colocar as informações novas no lugar da onde eu tirei as informações ruins, tá? Algumas anotações que eu fiz aqui, gurias. O caderno da apreciação, tá? É um caderninho simples que vocês podem ter para todos os dias, ou depois do alinhamento, ou né, no início da manhã de vocês, anotarem todas as coisas que vocês desejam que aconteçam, tá? A gente não vai falar, tudo que a gente coloca força, cresce, isso é fato. Então, no caderno da apreciação, vocês vão colocar todas as situações contrárias às que vocês colocaram na caixa preta. Exemplo, na caixa preta eu coloquei que eu estou endividada. No caderno da apreciação, eu vou colocar que eu vejo já as minhas contas sendo pagas, né? Eu vejo a minha vida financeira em abundância, em processo de crescimento, né? Vou colocar todas as informações positivas em relação a isso, tá? E eu faço um desafio, quem achar isso besteira, não sei, isso não existe, não é só pensamento positivo, gurias, isso é ciência, né? Como a Rosalia já explicou, é uma função cerebral e é a mesma coisa que quando o nosso coração bate por um sentimento de amor, por exemplo, né? Pode ser besteira, tu vê o amor da tua vida, teu marido, e teu coração disparar. Isso é besteira? Não, né? É uma função. O nosso coração, assim como o nosso cérebro, é um órgão. E ele é estimulado pelo nosso pensamento. Então, da mesma maneira que o meu cérebro influencia as minhas ações no dia a dia, ele também influencia, o exemplo, o coração, tá? Então, faça um desafio. Quem achar que pode não ser isso fato, enfim, faça o teste. Faz durante uma semana. Se não der resultado, não faz mais, né? Sem compromisso nenhum. Porque eu tenho certeza que assim como tá resolvendo pra mim e pra várias consultoras, vocês também vão atingir o resultado, tá? Então, caderno da apreciação, eu vou escrever tudo aquilo, né? Já resolvendo, vamos dizer assim, aquelas situações que eu coloquei lá na caixa preta. E o alinhamento, no final, o principal, gurias, que eu observei é se visualizar já na conquista, tá? Isso tu manda pro cérebro a informação de que aquilo já é real. Então, ele vai trabalhar para aquela realidade, tá? O que mais que eu posso passar para vocês? Enfim, ela explica que pra gente atingir o milagre, né, como era o tema de hoje, operar o milagre em nós mesmas, é muito importante a gente trabalhar o campo da sincronidade e o campo do treinamento, né? O campo da sincronidade eu consigo trabalhar quando eu faço meu alinhamento e me visualizo já naquele dia, já conquistado aquilo que eu desejo. E não lá na frente, ou conquistando daqui muito tempo. Não, eu tenho que imaginar aquilo que eu quero hoje já, né? Já vivendo. E vivendo nos mínimos detalhes, com todos os sentimentos e emoções, como se realmente tu já tivesse vivendo aquilo, tá? Não pode ser algo assim, ai, que legal, ai, já sou diretora, uau, vendi 10 mil esse mês. Porque na realidade, naquele dia real, vocês estariam assim?
né? Imagina, o dia do diretorado, a gente pula de alegria, a gente não dorme, né? O dia de vender 10 mil, meu Deus! Tu tá enlouquecido, tu só pensa no teu lucro e no valor, e o que tu vai fazer e como que tudo isso aconteceu. Então, é uma emoção muito grande, então tem que imagina contando dinheiro, recebendo aquele dinheiro. Ela explica que a gente tem que realmente viver aquela situação, né? Mandar pro nosso cérebro essa informação, sentir tudo o que tu sentiria naquele dia, tá? Tudo que tu pode imaginar. E o campo do treinamento, que é outra parte importante que ela explica que a gente tem que trabalhar, a gente obtém quando a gente faz a caixa preta, né? O campo do treinamento é quando eu olho a minha diversidade, a minha insuficiência, algo que falta ainda acontecer, ou uma crença limitante, e eu reverto isso para uma situação de treinar, né? Ela deu um exemplo que eu achei muito fantástico. Hoje, algo que ela tem, que ela gostaria de ter e não tem ainda, é o resultado de vendas no site dela, né? No Movimento Perfeito Online, ali onde ela vende os materiais. Ela não atingiu o valor que ela deseja atingir de vendas. E aí ela anotou isso no momento de fazer a caixa preta, ela anotou, né? Que é algo que gera nela um sentimento de frustração. Naquele momento de anotar, gurias, ela explica que a gente deve fazer essa parte do campo, não toda vez que vai fazer alinhamento, mas uma vez por semana, 15 dias, né? Anotar, e quando tu anotar isso, principalmente com as coisas repetitivas, sentimentos repetitivos, avalia, né? Até anotei aqui. Está acontecendo isso comigo, por quê, né? Um exemplo, eu não consigo, como ela falou, eu não consigo trabalhar, né? Eu não tenho o resultado que eu desejo lá nas vendas, porque eu não consigo trabalhar tanto na parte de digital, online ali, como eu trabalho em campo com as pessoas nas minhas palestras. Por isso que eu consigo ter um resultado muito melhor nas palestras do que eu tenho na parte ali digital e na parte de divulgação em site, né? Então, é muito importante nesse momento observar não a culpa do outro, mas sim a tua. Eu tenho um problema com uma pessoa, um problema de relacionamento. Analisa o porquê isso, né? E visualiza o que tu tá fazendo nesse momento que não tá deixando com que vocês tenham também um resultado bom. Mesmo que a pessoa tenha também a parte dela a fazer. Mas nesse momento, ela tem que fazer a caixa preta dela. Vocês com vocês mesmas, tá? Então ela disse que colocou lá, eu preciso trabalhar com muito mais amor quando eu estiver fazendo o serviço online. O mesmo amor que eu trabalho quando eu faço as palestras. Então conseguiram detectar, ela já viu, na realidade, uma oportunidade de treinar o cérebro dela. Não que ela não tenha o resultado, mas ela já detectou que onde existe uma falha, né, uma frustração dela, ela trabalhou a linha do cérebro já para treinar, né, fazer aquilo de melhor que ela tem para obter o resultado, tá? Trabalhando esses dois campos, né, nada mais é do que a gente trabalhar muito bem feita a caixa preta e o alinhamento, tá? Esses dois são os principais, e o caderno da apreciação, tá? Para finalizar e formalizar mais. Fazendo esses dois, gurias, vocês já estão, com certeza, muito com um resultado ótimo, tá? Depois ela fez uma reflexão no final, né? Onde que a gente tá ligado, né? A gente tá ligado na ausência, na falta, né, na concorrência, ou a gente tá ligado no que a gente já tem, no que a gente já conseguiu, no resultado que a gente já atingiu, né? No resultado positivo. Ela ensina que a gente se apreciar faz com que a gente tenha muito mais disso. E é um exemplo muito típico. Pode ver que as pessoas que têm, um exemplo, facilidade de vender, ela vende cada vez mais. E aquilo é tão espontâneo. E parece que ela vende, e nem está por conta. Quando vê, vendeu mais e tá vendendo mais. E aquilo ali é uma cachoeira. Né? É realmente porque tu foca quando tu foca no que tu tem, aprecia o que tu tem, aquilo é natural, flui. Tá colocando a tua energia lá. Agora, quando tu foca na ausência, tu também atrai essa situação. Então, ela fez a reflexão pra gente analisar onde que a gente tá ligado, né? Tá ligado na ausência das coisas ou né, na abundância das situações. Um exemplo, às vezes, a gente chama 5 convidadas para ir numa aula. E aí 2 vão. O que é isso na realidade, né? A gente tem a escolha de se ligar na ausência, que é
Ai, veio 2, mas 3 não vieram. Que droga, liguei pra não sei quantas. E aí entra no... Trocando, pra mim não é mais mimimi, mas entra num campo de negatividade, né? Que vira uma caixa preta ambulante. Então, naquele momento o foco tá sendo naquelas que não vieram, né? E aí o que que acontece? Isso faz com que tu sinta o quê? Que sensação, que emoção, que sentimento que vocês têm nesse momento, né? De quê? De frustração, eu não consigo fazer tantos agendamentos, eu não consegui ligar, eu não sei fazer meu negócio, eu não tô capacitado, eu não consegui influenciar elas, por que que elas não vieram? E por quê? E aí começa a se envolver na insuficiência, na ausência de algo. E ela explica que a gente tem o poder todos os dias de escolher, focar e se ligar e apreciar o que a gente já tem na abundância, ou então focar na ausência das situações. Quando a gente foca, gurias, é muito simples de vocês conseguirem trabalhar isso. Quando a gente foca na ausência, na hora pensem que sentimento que vocês têm. É de medo, vergonha, culpa, frustração, quanta coisa ruim. Isso leva vocês para que nível ali da tabela vibracional, né? De 30, 40, 50 de luz. É uma quantidade de energia que vocês estão eliminando as pessoas, afastando as pessoas, sem querer, tá? Isso é uma função cerebral que ela explica. Mas que a gente tá no momento de repelir as pessoas. Aí sabe aquelas 2 que foram? Não compram nada. E não é porque elas não são boas, é porque essa onda de energia que tava, né, o teu cérebro focado na ausência das 3 que não foram, te leva para um nível de energia muito baixo. E aí tu não consegue nem trabalhar as que estão ali. Agora, mudando a situação, convidou 5, foi 2, uau! Eu não vou focar nas que não vieram, que é o quê? Na ausência. Eu vou focar na abundância. Eu tenho 2 pessoas aqui para me falar dos produtos e da oportunidade. Então, meu Deus, olha que maravilha. Eu vou focar nas que eu tenho. E aí, tu te eleva para um nível de alegria de ter ali na tua mão 2 clientes. Quem muitas vezes não tem nenhuma cliente no dia para falar, tu tá tendo 2 ali. Então, aproveita isso da melhor maneira. E aí, tu te eleva para que nível de sentimento quando tu pensa dessa maneira? Né? Para alegria, coragem, entusiasmo, paz. E aí tu vai fazer esse atendimento com a cliente, ela também não vai sentir essa alegria, esse nível de luz que tu tá. E aí o atendimento com essas 2, como que vai ser? Vai ser maravilhoso, porque tu tá num nível de influência muito bom, não no nível de ausência, de insuficiência. E isso, gurias, é muito certo. Podem observar ao redor de vocês, eu faço essa análise nas pessoas ao meu redor. Parece que quanto mais a pessoa fala de algo que ela não tem, pior a situação fica. Né? Agora, algo que ela tem em abundância, quanto mais ela fala, mais acontece, é mais natural aquilo para ela, porque as coisas boas ali no momento, a situação boa, a abundância multiplica, é onde está o foco dela. Agora, as coisas ruins também que ela foca, cada vez ficam piores. Então, a gente tem todos os dias o poder de escolher, focar na ausência ou na abundância. Então, ela diz aqui, né, pra gente apreciar o que a gente já tem, e a gente terá muito mais disso. A gente escolhe as coisas que sente, né? Então, observar os sentimentos que a gente tem diante de todas... a emoção que a gente tem diante de todos os pensamentos. E aí vocês vão ter o diagnóstico. Bom, me senti frustrada. Com isso eu me sinto com vergonha. Com isso eu me sinto mal. Então, pode ter certeza. Não é um pensamento que é pra estar no teu cérebro. Tira ele, caixa preta de noite. E te eleva para pensamentos de poder que vão te empoderar, tá? E ela explica na química, né, na física isso. Deixa eu ver aqui pra mim achar. Quando a gente tá nos níveis de alegria, a gente produz serotonina, né, que é a química responsável... A química que a gente tem, na realidade, ela explica quando a gente come chocolate, né? É a química que a gente tem no orgasmo. Então, é uma química que te eleva para um nível de alegria, de prazer muito grande. E nesse nível da tabela vibracional, a gente está no poder de influenciar as pessoas. Só para finalizar, ela deu um exemplo muito bacana que... O campo de sincronidade, né, que a gente tem que estar todos os dias, que a gente consegue obter fazendo o alinhamento, ela explica no nosso dia a dia que é o quê? 2 pessoas podem fazer a mesma coisa. E por que elas obtêm resultados diferentes? Vocês podem analisar as pessoas.
né? Ela deu exemplo de médico. Tu vai agendar um médico. A pessoa que tá num nível de insuficiência, um nível de medo, de vergonha, ela vai agendar o médico, para começar ela já não consegue o médico que ela quer. Né, já começa a coisa enrolada aí. Ela vai ser atendida, o médico diz que não sabe o que ela tem. E aí ela sai de lá e tem que marcar um outro. Ou chegar lá pra fechar um contrato. Os dois exemplos que ela deu foram esses, de médico e de contrato. Chega pra fechar um contrato, ai, acabou de sair a pessoa que tu queria fechar um grande negócio, né? É o campo quântico, se eu não me engano, que ela explica, que na realidade trabalha toda essa sincronidade. Tu tá num nível de eliminar as pessoas, eliminar as possibilidades e se afastar, né? Na realidade, repelir todas as coisas do teu caminho. Agora, quando tu sai no nível, por isso o alinhamento é feito de manhã antes de todas as atividades, porque tu te eleva para um nível, né, de alegria, e é onde tu tá num campo que essa sincronidade tá fluindo, e aí tu vai ligar, tu consegue, no outro dia consulta, tu chega lá, o médico diz que não era nada, te dá um remedinho, no outro dia tu já tá bem, aquele problema é tão fácil de se dissolver. E eu convido vocês, gurias, a fazerem essa análise, porque foi o que eu fiz. Façam essa análise em vocês mesmas, né? Pensem, não só no negócio Mary Kay, mas pensem na vida de vocês. Quantas dificuldades vocês já tiveram? Quantos problemas vocês já tiveram? E eu pergunto hoje, os problemas que vocês tiveram e que vocês mais conseguiram superar, vocês estavam no nível de energia de medo, de vergonha, de apatia, de frustração? Ou vocês extravasaram e não, eu vou conseguir passar por isso, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse problema na minha família, de morte, enfim, de algo ruim, né? Vocês se abriram e foram lá pra cima, num nível de coragem, de desejo e de amor pra fazer algo, né? Muitas vezes a situação não é boa e não nos leva lá para um nível de alegria, mas muitas vezes nos leva para um nível de amor, né? Onde a gente precisa de força para vencer aquela situação. E aí eu pergunto, não conseguiram vencer? E às vezes um problema tão pequenininho que a gente tem, a gente não consegue resolver, e não é porque é o problema e tal, porque eu tenho certeza que se vocês avaliarem hoje, pode ser que hoje vocês estejam vivendo situações que são muito menores do que situações bem maiores que vocês já viveram. E porque a diferença às vezes de conseguir resolver mais fácil ou não, né? Olhem o nível de influência que vocês estão, né? Se vocês estão no nível de vergonha, de apatia, de frustração, de culpa, vocês realmente não vão conseguir achar soluções. E ela explica que quando a gente tá com esses sentimentos, a gente produz, tudo é química, né, guria? A gente produz uma outra química, diferente da serotonina, que eu não lembro o nome, vou ser sincera, mas é uma química que na realidade deixa a gente burra. Eu vou até pegar aqui que eu acho que eu tenho. Peraí. Cortisol, meu marido gritou aqui. Então, cortisol. O cortisol a gente tem, liberando essa química, né, do cortisol, a gente fica burra, ela diz. Que o nosso cérebro, como ele tá com medo, ele tá preocupado, ele fica apreensivo, ele fica ansioso, aí a gente quer comer, ou quer dormir demais, ou tem insônia, e a gente não fica criativo. Nesse momento de grande adrenalina, que tu tá uma adrenalina ruim, tu não consegue ser criativo, tu não consegue achar solução, tu não consegue ver luz no fundo do túnel, né? Então, por isso, eliminar esses pensamentos, coloca na caixa preta, faz um alinhamento, coloca tudo materializado já naquele dia e tu vai te levar para um nível de coragem, de desejo, e aí é onde tu vai conseguir pensar numa solução, vai conseguir resolver aquele problema, tá? Então, assim, gurias, a mensagem final é essa: analisem na vida de vocês, às vezes também ao contrário, né? Não situações difíceis, mas desafios que vocês tiveram, coisas que vocês já conquistaram, né? Casa própria, carro, um dinheiro, uma viagem, um marido, os filhos de vocês. De repente, quantas situações, algumas que já são mães, tiveram filhos em situações super adversas, né? Ou conquistaram uma casa em situações um pouco complicadas, de repente, financeiramente. Mas como que vocês conseguiram tantas bênçãos, atingir tantos milagres, assim, nesses momentos de conquista, de crescimento, de bênçãos que vocês recebem, né, de alegrias ali. Observem também que níveis que nível da tabela vibracional que vocês estavam, né, quando vocês estavam buscando a conquista de algo. Com certeza ninguém estava prestes a conquistar uma casa própria ou trabalhando para uma casa e estava com vergonha, estava com medo, estava ansiosa, não.
Não! Certamente tu tava num nível de muita coragem, né? De desejo, de amor, meu Deus, eu vou conseguir conquistar minha casa. Tu já tinha visto a casa que tu queria, né? Então isso tudo tu tava num nível muito alto, e são coisas, eu dei exemplos aqui que me veio agora na cabeça, mas são coisas muito grandiosas, bênçãos muito grandes, né? Então observem hoje o que vocês desejam pra vida de vocês como sonho, como conquista. De repente isso tudo é muito menor, né? E a gente às vezes se sente fazendo força pra conseguir algo. Hoje no nosso negócio, trazendo isso, a gente se sente fazendo uma força pra vender R$ 500, e tu olha lá atrás sem querer, tu já vendeu 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5, 6, 7.000, né? E qual a diferença? Tu continua sendo a mesma pessoa. E se a gente for analisar hoje, tu tem muito mais conhecimento do negócio do que tu tinha há 6 meses atrás, há 3 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos atrás. Então, qual a diferença? Analisem o nível da tabela vibracional que vocês estão, porque se vocês estiverem num nível de vergonha, de medo, vocês não vão conseguir atingir o objetivo. Então, o que a gente faz com esse sentimento, com esse pensamento? Caixa preta total, e te eleva para os níveis, né, através do alinhamento, os níveis lá bons, né, desejo, coragem, amor, alegria, e aí as coisas vão voltar a acontecer. Um exemplo a gente tem, meninas, às vezes das novas consultoras, elas não sabem nada, né, e aí elas, vão lá e vendem um monte. Então elas ainda não têm expectativa do negócio, enfim, e acabam tendo esses resultados. Então, analisem hoje, né, em relação ao desejo de vocês, ao sonho de vocês, qual o nível da tabela que vocês estão diariamente, né? Esse sonho parece lá distante, materializa ele na tua mente naquele dia já conquistado, e vocês vão se manter no nível. Que sensação vocês vão ter? De poder, de alegria? Então é esse pensamento que tem que estar todos os dias na cabeça de vocês. E quando algo acontecer, sempre analise o que eu tô sentindo, qual emoção, qual sentimento eu tô tendo. Ah, tenho vergonha com isso. Então coloca na caixa preta, disso não se fala mais. Agora, se é algo que te empodera, que te dá coragem, criatividade, expansão do teu pensamento, tu tem que estar com esse pensamento todos os dias fluindo na tua mente, tá bom? Gurias, beijos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me perguntar. Então eu vou mandar o alinhamento que a gente fez hoje e também a tabela vibracional para todo mundo conseguir se observar aí, né, nos níveis todos os dias de energia. E por favor, quem já tá fazendo, compartilha. A Camila é uma que eu já sei que tá fazendo, já compartilhou com a gente. Compartilha mais informações, o que tá vendo de resultado, o que tá sendo bom, porque eu tenho certeza que quem não fez tá perdendo. Vai, corre lá, faz tua caixa preta e vão bombar trabalhando a nossa mente, tá bom, meninas? Beijo, boa noite.